estarmos juntos mais uma vez, eu e vocês, isso mesmo, nós na presença de Deus, Deus que está no meio de nós. Ele vai dizer, onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estaria. E é em nome de Deus que nós estamos reunidos aqui no programa Bíblia do Meu Dia a Dia, para escutar a voz desse Deus que fala conosco, hoje, no século 21. Que bom que você está de coração aberto para ouvir aquilo que Deus quer falar a você. Então vamos juntos pedir o Espírito Santo para que Ele nos dê esse dom da escuta, essa capacidade de entendimento, essa capacidade de entender a Escritura Sagrada, de colher aquilo que Deus, ao falar conosco, tem para cada um de nós, para a nossa vida. Vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra e também o seu caderno de estudos para que a gente possa dar prosseguimento ao estudo do livro do Gênesis. Anota aí, o texto de hoje é Gênesis capítulo 8, versículos de 1 a 19. Gênesis capítulo 8, versículos de 1 a 19. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva parou de cair. Pouco a pouco as águas foram se retirando da terra. Ao término de 150 dias começaram a diminuir. No dia 17 do 7º mês, a arca pousou sobre os montes de Ararat. As águas continuaram diminuindo até o 10º mês. E no primeiro dia desse mês apareceram os cumes das montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo que voava, indo e vindo até que secassem as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas já se haviam retirado do solo. Mas a pomba não achou onde pousar e voltou para junto dele na arca. É que as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Depois esperou mais 7 dias e tornou a soltar a pomba. Pela tardinha, a pomba voltou com uma folha de oliveira, recém-arrancada no bico. Assim Noé compreendeu que as águas se haviam retirado da terra. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba, e ela não voltou mais. Foi no ano 601 da vida de Noé, no primeiro mês, no dia 1º do primeiro mês, que as águas tinham secado sobre a terra. Noé abriu o teto da arca, olhou e viu que a superfície do solo estava seca. Foi no dia 27 do 2º mês que a terra ficou enxuta. Então Deus falou a Noé: sai da arca com a tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Traze para fora também todas as espécies de animais que estão contigo, aves, animais domésticos e animais que se movem pelo chão, para que se propaguem pela terra, sejam fecundos e multipliquem sobre a terra. Saiu, pois, Noé da arca com os filhos, a mulher, as mulheres dos filhos. Saíram também todos os animais selvagens e domésticos, todas as aves e todos os animais que se movem pelo chão, todos segundo suas espécies. É o tempo do recomeço, é o tempo da retomada, é o tempo da restauração. E nós também passamos por esse processo na nossa vida. Retomadas, recomeços, restaurações. E foi assim que Deus fez com a humanidade. Então, o fim do dilúvio, Deus se lembrou de Noé. Deus se lembra de mim, Deus se lembra de você. Deus não nos abandona nos momentos das provas, da aprovação. Foram 40 dias de grande provação
não é? No sentido de uma chuva intensa de dia e de noite, as cataratas dos céus desceram sobre 40 dias de provações. Como Jesus passou 40 dias no deserto, esse número 40 é muito simbólico, mas é para dizer, Deus não esquece de nós, Deus se lembra sempre de nós, não é? Então, Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. O vento simboliza o Espírito que repousava sobre o caos no início da criação e organizava os elementos. O Espírito que é soprado para fazer recuar as águas e, a partir daí, restabelecer um novo tempo, o recomeço, a retomada, a restauração da vida da humanidade e de tudo aquilo que Deus havia criado. Então, o sopro de vida que também foi soprado nas narinas do primeiro homem, daquele boneco feito de barro pelas mãos de Deus, Adão, esse sopro de vida é o sopro do recomeço. É o Espírito Santo que faz recuar o pecado, é o Espírito Santo que nos faz vencer os vícios, é o Espírito Santo que faz com que tudo aquilo que é a inundação de pecado na nossa vida recue e nós consigamos honrar a Deus. É o Espírito Santo, é o sopro do Espírito, é esse vento do Espírito que vai fazendo com que a gente experimente exatamente o poder de Deus na nossa vida e a capacitação para que nós vivamos os projetos de Deus a nosso respeito. Então, essa imagem, Deus fez soprar sobre a terra as águas e as águas baixaram. Quando Deus faz soprar sobre a nossa vida o Espírito Santo, a turbulência do pecado e dos vícios vão baixando e nós vamos experimentando um florescer da vida de Deus, nós vamos experimentando um florescer das virtudes, nós vamos experimentando um florescer dos dons, dos frutos do Espírito na nossa vida. Então, que hoje nós desejemos que esse sopro de Deus, esse vento de Deus, atinja a nossa vida e faça recuar tudo aquilo que não nos edifica, tudo aquilo que não nos abençoa, tudo aquilo que não traz para a nossa vida salvação. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Então nós vamos percebendo isso. Fecharam-se a fonte, aí vai o resultado do sopro de Deus, da ação do Espírito. Fecharam-se as fontes do abismo, as comportas do céu, a chuva do céu parou. Pouco a pouco as águas foram se retirando da terra. Ao término de 150 dias diminuíram. No 7º mês, no dia 17 do mês, a arca pousou sobre os montes de Ararat, aqui historicamente é na Armênia, né? Nos montes da Armênia. As águas continuaram a diminuir até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Passados mais de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que tinha feito na arca e soltou um corvo que, ao sair, ia e vinha enquanto não secassem as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas já haviam retirado da superfície do solo, mas a pomba não encontrou onde pousar e voltou junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam uma face da terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba, recolheu-a na arca. Depois esperou mais 7 dias e tornou a soltar a pomba para fora da arca. Pela tarde, a pomba voltou, trazendo no bico a folha nova de oliveira. Então Noé soube que as águas se haviam retirado de sobre a terra. Esperou outros 7 dias e tornou a soltar a pomba, que não mais voltou. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do primeiro mês, as águas secaram sobre a terra. Noé abriu a cobertura da arca e olhou, e a superfície do solo estava seca. E no 2º mês, no dia 27 do mês, a terra estava seca. Então, primeiro dia do primeiro mês do ano novo. Então, a vida nova é o sopro do Espírito. Você viu que eu fui fazendo uma leitura diferente para mostrar que é um processo que o Espírito Santo realiza, executa na nossa vida. Um processo de melhora, um processo de transformação, um processo de cura, um processo de recuperação, um processo de retomada, de restauração. Então Deus falou a Noé: sai da arca com a tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, todas as espécies de animais selvagens que
estão contigo, as aves, os animais domésticos e tudo que rasteja pela terra. Faze-os sair contigo para que se propaguem pela terra e sejam fecundos e multipliquem sobre a terra. Vamos começar tudo de novo. Você já precisou começar tudo de novo na sua vida? Se você está precisando começar tudo de novo na sua vida com Deus, hoje Deus, Ele fala a Noé e Ele fala a mim e a você. É tempo de recomeçar. Nós sempre podemos retomar a nossa vida com Deus, retomar a nossa caminhada, deixar com que o sopro do Espírito Santo nos guie na direção que Deus quer, esperar os tempos, não querer ultrapassar os limites, não ceder às ansiedades, mas viver aquilo que é o presente de Deus para nós. Versículo 18, e Noé saiu da arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Saíram também todos os animais selvagens, os animais domésticos e todas as aves e tudo que rasteja pelo chão, segundo as suas espécies. Então, Deus deu de novo a Noé o dom da fecundidade, aos animais o dom da fecundidade, nesse recomeço. Ah, meu Deus, obrigado, porque o Senhor sempre nos dá uma chance de recomeçar. Nós podemos sempre recomeçar, sempre retomar. Mas, para que a gente também permaneça no processo de crescimento, né, a gente precisa ser dócil ao sopro do Espírito. A ver a direção que o Espírito Santo quer que nós tomemos, a perceber aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, quer nos mostrar. Se Noé não estivesse atento a cada detalhe, ele não teria chegado no ponto que chegou, mas ele estava atento a cada detalhe. Então, está atento ao sopro do Espírito, àquilo que o Espírito Santo quer fazer na minha vida, na sua vida, nesse processo contínuo de crescimento, de avanço, ou nesse processo na sua vida de retomada, de recomeço, de restauração, de reestruturação, de vida nova, de tempo novo. Eu quero declarar sobre a sua vida um tempo novo. Eu acredito que o poder da palavra tem força para isso, para gerar vida nova, gerar esse tempo novo de Deus na minha vida e na sua vida. O Senhor, a mensagem de Deus, quer nos dar sempre a vida nova, a possibilidade do recomeço. Ele sempre nos restaura e nos renova. A nós cabe abrirmos o coração e estarmos atentos a tudo o que o Senhor nos orienta. Dessa forma, conseguiremos viver tudo o que o Senhor deseja e planeja para cada um de nós. Ele quer soprar o seu Espírito sobre nós e fazer com que o pecado, os vícios, todo o mal recue e assim sejamos edificados em Cristo. O Espírito Santo vai fazendo essa obra em nós, esse sopro, o vento que soprou e fez tudo recuar e a vida nova se estabelecer é a ação do Espírito Santo. Por isso eu declaro sobre a sua vida um tempo novo, uma vida nova. Se você se abrir à ação do Espírito Santo e deixá-lo conduzir, não queira tomar a sua vida e dizer, não, eu que vou conduzir tudo, é a minha vontade, é o meu querer, é tudo que eu desejo. Não, deixa o Espírito Santo conduzir. O vento sopra onde quer, você só ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Quem nasceu do Espírito se deixa conduzir pelo Senhor, tem total confiança. Vamos rezar? Senhor, a minha resposta é sim. Eu quero o sopro do seu Espírito na minha vida mais uma vez. Eu desejo ser conduzido pelo seu Espírito, eu desejo ser enviado pelo seu Espírito. Faça recuar da minha vida tudo aquilo que não te agrada, toda a realidade de pecado, de vícios, de manias, tudo aquilo que é fechamento, tudo aquilo que é resistência. E me dê, a partir do sopro do seu Espírito, a docilidade, a capacidade da escuta, a capacidade do entendimento da sua vontade para a minha vida. Eu necessito de Ti, eu necessito da graça do Senhor. Faz na minha vida essa
essa obra. Faz na vida dos meus irmãos, sopra agora o seu Espírito Santo e estabelece um tempo novo na vida de cada um desses filhos e dessas filhas que estão rezando conosco a partir da palavra, na leitura orante da Bíblia. Faz-se estabelecer um tempo novo na vida de cada um desses filhos e dessas filhas. Eu estou pedindo ao Senhor Jesus, tu que és o doador do Espírito Santo, conceda a cada um de nós esse novo tempo, essa vida nova. Aqueles que precisam recomeçar, que possam recomeçar, retomar, se reestruturar de novo em Ti. Aqueles que precisam avançar, aqueles que precisam progredir, que este sopro de vida nova em nós possa gerar exatamente essa graça que só o Senhor pode fazer em nós por meio do seu Espírito. Nós só podemos dizer ao Senhor, muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Deixa a sua vida ser conduzida pelo Espírito. Deixa esse sopro fazer recuar tudo que não agrada a Deus. O pecado, os vícios, as manias, o fechamento em si, a dificuldade de perseverança, e deixa o Espírito Santo conduzir você. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. É assim que acontece com aquele que nasceu do Espírito. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.